Você já imaginou que alguns experimentos científicos foram tão bizarros que parecem saídos de um filme de ficção? No vídeo de hoje, o Curiosidades em Português vai explorar os experimentos mais estranhos e perturbadores da história. De controle da mente à tortura psicológica, passando por alucinógenos e manipulação em massa, preparem-se para questionar tudo o que vocês achavam que sabiam sobre os limites da ética e da ciência. Então, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações e se segura na cadeira, porque a viagem vai ser assustadora. Nosso primeiro caso é verdadeiramente perturbador. O experimento da prisão de Stanford, conduzido em 1971 pelo renomado psicólogo Philip Zimbardo. Imaginem, se puderem, um porão da Universidade de Stanford transformado em uma prisão simulada. Zimbardo recrutou um grupo de estudantes universitários, indivíduos comuns como eu e você, e os dividiu aleatoriamente em guardas e prisioneiros. A premissa era simples: observar o comportamento humano em um ambiente prisional simulado. O que poderia dar errado, não é mesmo? Em um curto espaço de tempo, o experimento saiu de controle de maneira assustadora. Os guardas tornaram-se autoritários e abusivos, humilhando e subjugando os prisioneiros. E o mais alarmante? Os prisioneiros, mesmo cientes de que se tratava de uma simulação, começaram a apresentar sintomas de estresse, depressão e até mesmo colapso mental. O experimento, que deveria durar 2 semanas, foi interrompido em apenas 6 dias. Zimbardo, chocado com a rapidez da transformação, percebeu que a situação havia saído completamente do controle. O estudo revelou a facilidade com que indivíduos comuns podem se transformar em tiranos quando colocados em posições de poder. Ao abordar experimentos perturbadores, é imprescindível mencionar Ivan Pavlov, o pai do condicionamento clássico, e seus renomados cães. Antes que os defensores dos direitos dos animais se alarmem, o experimento em si não era tão bizarro, mas suas implicações são profundamente reflexivas. Pavlov, um fisiologista russo, estava investigando a digestão dos cães quando observou algo peculiar. Os cães começavam a salivar antes mesmo de receberem a comida. Intrigado, ele percebeu que a simples visão do alimento, ou até mesmo o som dos passos do tratador, já era suficiente para desencadear a salivação. A partir daí, Pavlov elaborou seu experimento clássico. Ele tocava um sino antes de alimentar os cães. Com o tempo, os cães passaram a associar o som do sino à comida, salivando mesmo sem a presença do alimento. Assim, foi descoberto o condicionamento clássico, a capacidade de aprender a responder a um estímulo neutro, o sino, como se fosse o estímulo natural, a comida. Pode-se questionar, qual o problema com isso? É apenas um cachorro salivando. A questão é mais complexa do que parece. O experimento de Pavlov abriu um vasto campo para o estudo do comportamento humano e animal, incluindo técnicas de manipulação e controle. Afinal, se até um cachorro pode ser condicionado a salivar ao som de um sino, o que mais nós, humanos, não somos capazes de fazer uns com os outros? Fica a reflexão. Em 1961, Stanley Milgram buscava compreender até que ponto as pessoas obedeceriam a uma ordem, mesmo que essa ordem implicasse causar dor a outra pessoa. Milgram estava genuinamente curioso. Será que as pessoas cometeriam atos absurdos apenas por seguirem ordens? Para responder a essa pergunta, ele concebeu um experimento. Milgram recrutou vários voluntários, informando-os de que participariam de um estudo sobre memória. No entanto, havia um detalhe. Um dos participantes era um ator, e o outro, o verdadeiro voluntário, deveria aplicar choques elétricos no ator sempre que ele errasse uma pergunta. E o mais alarmante, a intensidade dos choques aumentava a cada erro.
A situação era extremamente tensa. O ator gritava de dor, implorava para parar, mas o cientista presente, vestindo um jaleco, ordenava que continuassem. E sabe o que é mais surpreendente? 65% dos participantes foram até o final, aplicando o choque máximo, mesmo sabendo que poderia ser perigoso. É realmente impressionante, não é? Se você pensava que a situação não poderia se tornar mais perturbadora, prepare-se para conhecer o projeto MKUltra, um dos episódios mais sombrios da história da CIA. Nos anos 50, em pleno auge da Guerra Fria, a CIA, ansiosa para obter vantagem sobre os soviéticos, decide investir pesadamente em controle mental. Eles queriam controlar a mente das pessoas. Para isso, fizeram um experimento utilizando drogas como o LSD. E o absurdo é que eles estavam tentando usar o LSD para extrair informações de prisioneiros, criar assassinos controlados remotamente, algo que vemos nos filmes de espionagem. O problema é que esses experimentos eram realizados em segredo, sem o consentimento das cobaias, que, aliás, não eram apenas soldados inimigos. Eles usavam cidadãos comuns, pacientes psiquiátricos, até mesmo os próprios agentes da CIA. É realmente inacreditável, não é? Se preparem, porque a história que eu vou contar agora é de cortar o coração. Ela envolve crianças inocentes, um monstro disfarçado de cientista e um experimento que nunca deveria ter acontecido, o experimento do monstro. Em 1939, Wendell Johnson, da Universidade de Iowa, resolveu estudar a gagueira. Para entender como a gagueira se desenvolvia, ele teve a ideia de induzir a gagueira em crianças órfãs. Johnson pegou um grupo de crianças órfãs, dividiu em 2 grupos e começou a falar com cada grupo de um jeito. Com um grupo, ele só falava coisas positivas, incentivando a fala. Já com o outro grupo, ele fazia bullying verbal pesado, criticava, humilhava, colocava apelido, tudo para fazer as crianças se sentirem inseguras para falar. E o resultado? Exatamente o que você está pensando. As crianças que sofreram bullying começaram a desenvolver problemas de fala, gagueira, ansiedade, baixa autoestima. Imagina o trauma que essas crianças carregaram para a vida toda por causa desse cientista sem coração. Vamos falar sobre um dos casos mais chocantes e revoltantes da história da medicina, o experimento da sífilis de Tuskegee. Em 1932, nos Estados Unidos, a Grande Depressão assolava o país. E a sífilis, uma doença venérea que podia ser fatal, era um problema de saúde pública, especialmente entre a população negra pobre do Sul. O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos apresentou uma proposta tentadora para 600 homens negros do condado de Macon, Alabama: tratamento médico gratuito para a má qualidade do sangue, eufemismo usado para sífilis na época. O problema? Os cientistas nunca tiveram a intenção de tratar a doença desses homens. Na verdade, o objetivo era acompanhar a progressão natural da sífilis em pessoas negras, sem qualquer intervenção. Isso mesmo, você não ouviu errado. Eles queriam ver como a doença se desenvolvia, sem fazer nada para impedir. E o pior, os participantes não foram informados sobre o real propósito do estudo, muito menos sobre os riscos que corriam. Para garantir a participação no tratamento, os cientistas ofereceram refeições quentes, transporte gratuito para a clínica e até mesmo dinheiro para o funeral em caso de morte. Uma proposta macabra que explorava a vulnerabilidade social e econômica daquela comunidade. E o que é mais absurdo, em 1947, a penicilina já era um tratamento eficaz contra a sífilis. Mas os médicos do estudo impediram que os participantes recebessem o medicamento, condenando-os a um destino cruel. O experimento de Tuskegee durou 40 anos.
Só em 1972, após denúncias de um jornalista, o caso veio à tona, gerando indignação pública e um escândalo sem precedentes. O estudo foi finalmente encerrado, mas o estrago já estava feito. Inúmeras vidas foram perdidas, famílias inteiras foram devastadas por uma doença que já tinha cura, tudo em nome de uma ciência racista e desumana. O caso de Tuskegee é uma mancha na história da medicina, um lembrete brutal dos perigos da ética científica deturpada e do racismo institucionalizado. Um dos experimentos psicológicos que, apesar de famoso, é cercado de controvérsias e dilemas éticos. A história do pequeno Albert e sua relação traumática com um rato branco. A mente humana, desde a tenra infância, é um terreno fértil para a construção de medos e fobias. E foi explorando essa fragilidade que, em 1920, o psicólogo John Watson, conhecido por sua teoria do behaviorismo, conduziu um experimento que chocou o mundo, o caso do pequeno Albert. O objetivo de Watson era provar que o medo podia ser condicionado, ou seja, aprendido através de associação de estímulos. Para isso, ele usou como cobaia um bebê de apenas 9 meses, chamado Albert, que, segundo relatos, era uma criança calma e afetuosa. O experimento consistia em apresentar ao pequeno Albert um rato branco, inicialmente inofensivo. No entanto, cada vez que o bebê tocava no animal, os pesquisadores produziam um barulho alto e assustador, utilizando um martelo e uma barra de metal. A repetição da experiência foi cruel e implacável. A cada susto, o choro de Albert ecoava pelo laboratório, enquanto Watson, em sua busca por comprovação científica, ignorava os sinais de sofrimento da criança. O resultado? Em pouco tempo, o pequeno Albert desenvolveu uma fobia intensa, não apenas por ratos, mas por qualquer objeto peludo e branco, como coelhos, cachorros e até mesmo um casaco de pele. O experimento, apesar de comprovar a teoria de Watson sobre o condicionamento do medo, deixou uma marca indelével na história da psicologia. Albert, a criança que antes era destemida, carregou consigo as marcas da experiência traumática. E o paradeiro do garoto após o estudo permanece um mistério até hoje. Ética? Moralidade? Essas palavras parecem não ter encontrado espaço no laboratório de Watson, que, em nome da ciência, submeteu um bebê a experimentos desumanos, abrindo um debate sobre os limites da pesquisa científica e a importância do respeito à integridade humana. Vamos falar agora para um experimento social que, apesar de controverso, nos ajuda a entender um dos comportamentos mais complexos e desafiadores da humanidade, a rivalidade entre grupos. Você conhece os segredos da fenda de Robbers Cave? Um acampamento de verão idílico, cercado por natureza exuberante, onde a aventura e a camaradagem deveriam reinar. Foi nesse cenário aparentemente pacífico que, em 1954, o psicólogo Muzaffer Sherif conduziu um experimento social que revelaria facetas obscuras da natureza humana, o estudo da fenda de Robbers Cave, em Oklahoma, Estados Unidos. O experimento reuniu 22 meninos de 11 anos, todos brancos, de classe média e sem histórico de problemas comportamentais. Eles foram divididos em 2 grupos, os cascavéis e as águias, e inicialmente desconheciam a existência um do outro. Durante a primeira fase, cada grupo participava de atividades separadamente, criando laços de amizade e identidade grupal. No entanto, o clima de harmonia mudaria drasticamente na segunda fase do experimento. Sherif e sua equipe introduziram jogos competitivos entre os grupos, com prêmios e reconhecimento social para os vencedores. O resultado? A competição acirrada despertou o que havia de pior nos garotos. O que antes eram brincadeiras amistosas se transformaram em disputas agressivas, repletas de hostilidade, xingamentos e até mesmo sabotagem.
A rivalidade era tanta que os pesquisadores tiveram que intervir para evitar confrontos físicos. Mas Sheriff não queria apenas criar um campo de batalha infantil. O objetivo final era encontrar uma forma de reverter o processo de conflito e promover a cooperação entre os grupos. Na terceira fase, os pesquisadores criaram situações de interdependência, onde os meninos precisavam trabalhar juntos para atingir um objetivo comum, como consertar o caminhão que trazia suprimentos para o acampamento. Aos poucos, a necessidade de colaboração superou a hostilidade, e os laços de amizade ressurgiram, unindo antigos rivais em prol do bem comum. O experimento da fenda de Robbers Cave, apesar de suas limitações éticas, lançou luz sobre a natureza complexa do conflito social, mostrando como a competição por recursos e poder pode alimentar a rivalidade, mas também como a cooperação e o diálogo são essenciais para a construção da paz. A Guerra Fria foi um período marcado pela paranoia e pela busca incessante por vantagens estratégicas. No meio desse cenário tenso, alguns cientistas embarcaram em uma missão para lá de sinistra: encontrar um soro da verdade. Seria possível criar uma substância capaz de arrancar qualquer segredo da boca de qualquer um? A ideia parece até roteiro de filme de espionagem, mas acreditem, aconteceu de verdade. Sob o véu do sigilo e da necessidade, cientistas americanos conduziram experimentos com drogas como LSD e barbitúricos, buscando controlar a mente humana. Essas pesquisas, muitas vezes cruéis e desumanas, foram realizadas em soldados e civis, frequentemente sem consentimento. Nós já falamos sobre o MKUltra, mas a busca por um soro da verdade ia além. Era como se os cientistas estivessem tentando abrir à força a mente humana. Os resultados? Bom, longe de encontrar uma fórmula mágica para revelar a verdade, os experimentos deixaram um rastro de sofrimento e trauma. As drogas utilizadas causavam efeitos colaterais devastadores, levando a alucinações, delírios, problemas de saúde mental e, em alguns casos, até a morte. É de dar um nó no estômago imaginar o que essas pessoas passaram em nome da ciência e da segurança nacional. O pior é que, mesmo com tantos resultados desastrosos, a busca por um soro da verdade continuou por anos. A promessa de conseguir arrancar informações cruciais de inimigos era tentadora demais para ser ignorada. Mas a que custo? Essa é a pergunta que fica, mais uma vez, ecoando na nossa cabeça. Será que vale a pena sacrificar a ética e a dignidade humana em nome do conhecimento? A história, como vocês podem ver, está cheia de exemplos que nos fazem questionar os limites da ciência. E se eu te disser que existe um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo? Não estou falando de nenhum filme de terror trash, mas sim de um dos experimentos mentais mais famosos da história da ciência, o gato de Schrödinger. Preparem-se para uma viagem alucinante pelo mundo da física quântica. Apenas para informar vocês, esse experimento nunca foi realizado na prática. Ele se passa apenas no campo das ideias. Mas calma, isso não o torna menos interessante. Na verdade, o gato de Schrödinger, proposto pelo físico Erwin Schrödinger em 1935, é um exercício de imaginação que nos ajuda a entender os paradoxos da mecânica quântica. E pode acreditar, essa área da física é um verdadeiro desafio à lógica. Imaginem um gato preso dentro de uma caixa. Dentro dessa caixa, junto com o bichano, temos um dispositivo que contém um átomo radioativo e um frasco de veneno. Se o átomo decair, o dispositivo libera o veneno, levando o gato à morte. Se o átomo não decair, o gato segue vivinho da Silva. A pegadinha aqui é que, segundo a física quântica, o átomo está em um estado de superposição, ou seja, ele está decaindo e não decaindo ao mesmo tempo. É como se fosse uma moeda girando no ar antes de cair. Ela está em cara e coroa ao mesmo tempo. E o que acontece com o gato? Bom,
Se o átomo está em um estado indefinido, o gato também está. Isso significa que, até que alguém abra a caixa e observe o resultado, o gato está simultaneamente vivo e morto. Entenderam a lógica? O gato de Schrödinger é um exemplo clássico de como a ciência pode desafiar nossa compreensão da realidade, mostrando que o mundo quântico é muito mais estranho e fascinante do que poderíamos imaginar. Esses experimentos mostram até onde a ciência pode ir em busca de conhecimento, mas também revelam os limites éticos que não devem ser ultrapassados. Eles nos fazem refletir sobre o preço do progresso e a importância de proteger os direitos humanos. Qual desses experimentos você acha mais perturbador? Comente. Gostou? Curta, compartilhe e se inscreva em Curiosidades em Português. E aproveite para ver mais de nossos vídeos. Até mais!